Era tarde quando Amália acordou. Deitada ainda em volta, às alturas das roupas de linho, entrou a olhar amorosamente os objetos que a cercavam, os móveis, as decorações da parede, as árvores do jardim que ensobravam as janelas. Tinham saudades desse sobrado ninho de seu amor, onde se não havia achado a aventura. Fruíra tão doces momentos de enlevo, conversando com seu irmão. E agora era preciso deixá-los e com eles as ilusões de sua felicidade que lhe fugira, quando a supunha segura. Sua esperança despedia-se de todos estes companheiros de solidão que lhe haviam sorrido nos primeiros dias. Hermano, desde muito cedo, andava na chácara. Ao entrar em casa, via a mulher sentada na sala ao cismar, e ela revolvia as dolorosas impressões da véspera, que fortalecera-se em sua primeira resolução. Vendo o marido que parara indeciso, enviou-lhe o seu melancólico e resignado sorriso. O irmão aproximou-se então e disse-lhe impetuosamente, com uma voz sufocada: Sou um miserável, Amália, sacrifiquei-me indignamente. Amei-a com paixão, jurei fazer a sua felicidade, que era minha, unia ao meu destino e eu não me pertencia, não era livre, não podia dispor de mim. Sou um miserável. Traí a minha própria mulher e a segunda enganei. Não me enganou, irmã. Afastei semelhante ideia. Eu sabia que o que lhe passava em seu espírito e previa o que veio acontecer. Se alguém errou, fui eu que me iludi numa esperança falaz, mas tão grata que ainda me deixaria enlevar por ela se fosse possível. Sabia, Amália, mas por que não me repeliu? E eu, cego, que estava, roubei-lhe a felicidade da existência inteira? Tinha esse direito, ela lhe pertencia. A irmã afastou-lhe arrebatamento com um gesto de desespero. Amália foi a ele com o pensamento de alcanhar essa agitação e de convencê-lo da necessidade de uma separação que aplacaria os seus escrúpulos e pouparia a ela novos e cruéis martírios. O marido, porém, voltara para dizer-lhe: Não se aflige, Amália. Cometi uma perfidia, mas não passou de uma alucinação. A minha honra e minha lealdade não se abandonaram ainda. Espero em Deus que não me hão de desamparar nunca. Juro restituir-lhe intacta sua liberdade que eu tive a desgraça de comprometer. Resignei-se por alguns dias esse constrangimento. Ele cessara, deixando outra vez a senhora de si. É sobre isso mesmo que eu desejava falar, irmão. Refleti e penso que uma separação é necessária para o sossego de ambos. Devemos, porém, fazê-la de modo que não nos fique mal. O meio é que eu não sei, se for possível. Lembrei-me que na Europa, com as viagens, ninguém suspeitaria, nem mesmo mamãe. Oh, ninguém suspeitaria? Suspeitara? Terei o cuidado de ocultar. Tomarão por acidente um acaso. Irmão, proferindo essas palavras com tom equívoco e sorriso pungente, deixou a moça e entregou suas tristes reflexões. A princípio, ela não penetrou o verdadeiro sentido daquela resposta do marido. Pensou que ele se referia apenas ao pretexto da separação, prometendo achar que poupasse desgosto à família e não desse aso à maledicência. Mas aquele estranho sorriso e a qualificação do acidente dada pelo marido ao fato que devia desligá-los lançou em seu espírito uma dúvida cruel.
que pretendia ele fazer então simuladamente para que os outros atribuíssem a uma casualidade? Amália ergueu-se trêmula de horror. Adivinhara. Hermano tinha resolvido matar-se. A decisão do hermano constitui uma atitude tipicamente romântica. A morte é vista como o único meio capaz de purificar e enobrecer o ser humano. Era essa a significação daquele juramento que fizera de restituir-lhe a liberdade, para não expor a reputação dela de sua esposa, e que prometia levar a efeito o plano sinistro, de modo que ninguém desconfiasse do suicídio. Ansiosa, buscou o marido, mas este se havia recolhido ao gabinete, onde ela não se animou a entrar. Imagine-se que devia sofrer, pensando que, naquele mesmo instante em que tremia atenta a um menor rumor, ele, hermano, talvez carregava o revólver, armava-o e despedaçava a cabeça com um tiro. Nessa aflição foi até a porta do gabinete para escutar e volveu mais tranquila. Lembrou-se do que o marido lhe falara e uma demora de alguns dias. Tornou, porém, assaltada de novos terrores e chegou a bater. Hermano abriu, encontrando Amália, fechou vivamente a porta sobre si e dirigiu-se com a moça para a sala próxima. Sua expressão era calma e natural. Ninguém diria que ele ocultava um desígnio funesto. Essa placidez aquietou a agitação da moça para que não atoldar novamente o ânimo do marido. Absteve-se da revelação do seu terror. Hermano, como se nada houvesse ocorrido entre ambos, passou a conversar acerca das coisas indiferentes, lembrando a mulher vários divertimentos que ela recusou. Na continuação da conversa, Amália, confiada nessa tranquilidade e querendo de uma vez acabar com sua inquietação, perguntou ao marido de que meio se tinha lembrado de realizar a separação. "Ó meio", disse ele. "Só há um, Amália." "Qual?" "A morte." "Então é verdade? Queres matar-se?" exclamou a moça com desespero e travando das mãos do marido para que retê-lo junto a si. "Já sou morto. Metade de meu ser há 5 anos desceu à sepultura. A outra metade que ficou neste mundo para expiação de suas culpas não teria perturbado sua felicidade se estivesse reunida naquela e restituída ao pó." "Mas eu não quero que morra, hermano. Deu-me sua vida, ela pertence-me a mim também." "Não podia dar, Amália. Não lhe confessei. Já sou indigno que a enganei." "Pois bem, esta união é nula, não existe, mas a culpa é toda minha. Carreguei com ela. Direi à minha mãe que arrependi-me, que não podia propensão para o casamento, que não sei fazer a felicidade de meu marido. Direi ao que for preciso, contanto que viva, irmão." "Para que, Amália? Se eu a amo e não posso e não devo amá-la," respondeu o marido. "Também, Amália, para que, Amália, se eu a amo e não posso..." Tá. "Também eu o amo, mas não penso em matar-me." Hermano sorriu. "Não preciso matar-me, basta morrer. Jura-me que não atentará contra sua vida." "Já disse, Amália, não careço do suicídio. Para que soprar a luz se ela se apaga por si? Mas dê-me sempre esse juramento para sossegar meu coração." "Juro." "Por ela? Por Julieta?" "Sim." Essas cenas abalaram-se profundamente o espírito da Amália, que abandonou a ideia de separar do marido naquelas circunstâncias, deixando-o sob a influência de tão sinistros pensamentos. Apesar da confiança que sempre tivera na lealdade do irmão, o juramento desde então não lhes dissipará as apreensões. Não suspeitavam o árduo, mas temiam a fatalidade. Até ali o recato tão natural de uma noiva, e ainda aumentado pela reserva do marido, lhe tolhia a liberdade na própria casa em que não devia ser dona. Nunca se animara a penetrar no aposento de irmão, nem se lembrara disso. Agora, porém, numa posição mudara,
tinha o dever de guardar e defender a vida do marido e para isso carecia de toda a sua vigilância e solicitude. Era mais que o tempo de assumir sua autoridade doméstica, sem a qual não lhe poderia isentar-se da grave responsabilidade de esposa. Assim, quando no dia seguinte a irmã foi à cidade, ela, depois de haver obtido dele a promessa de voltar cedo e de o ter acompanhado com os olhos até perdê-lo de vista, saiu da janela resolvida a ensaiar o papel de dona de casa. Abreu, conforme o costume, acabava de arranjar o aposento do amo e ia sair fechando a porta para guardar a chave do bolso. Quando Amália entrou, passando o espanto, o velho decidiu-se a ficar de guarda-moça, que se sentara em uma cadeira de balanço. Esse intento, porém, frustrou-se. Pode retirar, Abreu, disse a senhora com tom brando, mas firme. O ex-furriel estremeceu. No seu outrora, se o capitão lhe desse uma ordem contrária ao detalhe, ficou imóvel. Não viu? Aquela interrogação e o olhar que o acompanhara expulsaram o criado do gabinete. Ficando só, Amália fechou por dentro e começou a assumir sua investigação. Temia que o marido tivesse armas ocultas ou veneno. O que achou foram algumas chaves de aço dourado enfiadas em um arro de prata. Adivinhou de que os seus aposentos eram essas chaves e, abrindo com elas a porta de comunicação, passou ao tocador de Julietas. As janelas cerradas deixavam o interior em um tenue crepúsculo. Ao dar o primeiro passo, Amália recuou e, presa de súbita vertigem, caíra, suas mãos não agarravam confusamente as cortinas da porta. Instantes depois, recolhendo-se precipitadamente ao seu quarto, a moça caiu dos joelhos, brandada em lágrimas e murmurando: Louco! Louco, meu Deus!